E vamos ver aqui o Leandro Demore falando sobre a Flotilha da Liberdade, lá no ICL Notícias. Prometer a delação. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa de hoje junto com vocês. Eu quero já Vamos, chamar gente. o Leandro Demore para a gente conversar por aqui, porque a gente tem uma notícia boa para dar para vocês, que é o ativista brasileiro que estava naquela flotilha, naquele barco, enfim, que depois foi apreendido por Israel, indo levar ajuda humanitária para Gaza. O Thiago Ávila desembarcou nessa manhã aqui no aeroporto em Guarulhos, depois de ser deportado por Israel. A gente vai falar sobre isso, inclusive a gente tem um vídeo. Deixa eu dar primeiro bom dia para o Demore. Bom dia para você, Demore. Bom dia, Vivi, bom dia, Will, bom dia, nossa comunidade. O Thiago Ávila voltou para o Brasil agora de madrugada, pousou no Brasil 5 e pouquinho da manhã. A gente estava de olho, né, para tentar entender se ia chegar em segurança. Aparentemente foi tudo certo, pousou, encontrou a família. Vivi, a gente tem, aliás, o vídeo, né, dele encontrando a família. Tem uma filha pequena, né, a esposa, tá aí o Thiago dando uma entrevista, deu uma entrevista coletiva. A gente vai recuperar isso ao longo da programação, ao longo do dia. Então todo mundo estava preocupado aí com o Thiago, né? Fiquem de olho, a gente vai trazer isso mais tarde também no ICL Urgente, no ICL Notícias segunda edição. Vamos tentar trazer o Thiago para o estúdio também para fazer uma entrevista com ele, seja em São Paulo, seja em Brasília, onde ele reside também, tá aí, ó, encontrando a esposa, encontrando a filhinha. Fizeram um ato necessário, chamaram atenção para um problema muito grave, que é um genocídio que acontece por conta de um Estado bandido e criminoso, que é Israel, né? Conseguiram a atenção do mundo todo. Esse era o objetivo da flotilha, já expliquei algumas vezes aqui, né? Não era chegar em Gaza, porque não chegaria, né, Vivi? Israel não deixaria, justamente a denúncia era mostrar que um barco à vela, com pessoas desarmadas, sem treinamento militar, de vários lugares do mundo, carregando mantimentos, não tem autorização para chegar em Gaza, foram sequestrados em águas internacionais, levados para Israel e foram, pouco a pouco, sendo deportados. As primeiras notícias que a gente tem é que o Thiago não assinou um papel que eles pediram para que ele assinasse lá. Eu não sei exatamente o conteúdo do papel, a gente vai tentar entender com o Thiago depois, mas aparentemente era para que ele assumisse alguns crimes em Israel. Ele se negou a assinar, por isso ele foi preso lá, e aí procederam à deportação dele. Parece que é uma deportação bastante rígida, de modo que ele não possa mais pisar em Israel por muitas décadas. A gente vai tentar entender tudo isso, mas o principal era ter o Thiago, que é nosso parceiro, nosso amigo aqui, já deu várias entrevistas aqui no ICL. Nós lançamos esse ano em São Paulo, né, um filme juntos, aquele filme documentário que venceu o Oscar, que foi filmado na Cisjordânia. Fizemos um debate em São Paulo, o Thiago estava lá, era um dos debatedores, então a gente estava muito preocupado com ele. A notícia boa, Vivi, chegou no Brasil, está saudável, está bem, está tranquilo, bem na medida do possível, claro, né? Mas está fisicamente bem, está no Brasil, está em segurança, e a partir das próximas horas agora a gente vai tentar entrar em contato com ele para trazê-lo para o ICL também, para trazer mais informações para a nossa audiência, que estava muito apreensiva para tentar entender. Obrigado, o que estava Xanda. acontecendo. Vamos, gente. Então, só para trazer essa notícia, no começo do programa tá aí o vídeo da coletiva que ele deu. Se eu não me engano, foi já no aeroporto essa coletiva, ou foi muito logo depois de pousar. Desculpa, a gente tem poucas informações, tá? Porque isso aconteceu agora, muito cedo pela manhã. A gente está tentando recuperar as informações e trazer para vocês para cá. A gente fica feliz, né, com essa notícia. Um brasileiro numa situação de risco de vida, né, tipo, inclusive como ele sofreu lá em Gaza, lá em Israel. É importante, mas eu sempre ficava acompanhando a esposa do Thiago, que ficava dando algumas atualizações também. É importante, o Thiago se reuniu com a família, com a esposa e com a filha. Tem uma filha pequenininha, né, uma filha de poucos meses, então é importante ele estar reunido com a família de novo, poder cuidar da família também, e a gente vai poder ouvir o Thiago nos próximos dias para ele relatar para a gente tudo que ele viveu nesses dias. Certamente uma experiência que trouxe mais luz a esse genocídio promovido por... Trazer para vocês aqui, eu tô com a coletiva do Thiago Ávila, que a TV Resistência postou, ela foi transmitida pelo Instagram hoje mais cedo, e aí eu vou trazer para vocês, para não ficar só na questão aí do ICL Notícias. Olha só, Thiago Ávila falou com todo mundo, vamos ver juntos. Eu poderia falar para vocês várias violações que a gente sofreu nesses 4, 5 dias, inclusive em solitária, em tudo que a gente passou, mas a verdade é que isso é uma pequena fração, porque mais de 10 mil palestinos hoje estão encarcerados. Várias deles, pelo menos 300 dessas pessoas, são crianças. Por conta desse regime autoritário, dessa ditadura terrível, que exerce a preocupação, que finge ser um Estado, chama Israel,
faz com crianças, que coloca elas em prisão aqui na cidade de Xangô. Sem direito a julgamento, se quer ser acusada formalmente de nada. O mundo, felizmente, acordou o horror que é o sionismo. E agora a gente precisa coletivamente encontrar os caminhos para fazer alguma coisa. Então, está todo mundo nas ruas, está todo mundo nas redes, está todo mundo em mais variadas ações, para a gente encontrar esse alguma coisa. O que é que o Lima vai fazer para deter esse horror? Bom, eu estou só mais um aliado, gente. A história não é a Fortilha, a história não são aquelas 12 pessoas, definitivamente está hackeado. A história são palestinos e palestinas. Eles são... Se há alguma coisa a dizer de heróis, sinceramente, aquilo que a gente não precisa, a gente precisa de solidariedade, de coragem e de humanidade. E tem heróis nesse mundo hoje que são palestinos e palestinas. Estão sobrevivendo há 1 ano e 9 meses. Opa. Que vocês esperam de chegar. CNN, queria só que você contasse um pouquinho foram essas violações, onde vocês estavam, como foi esse período dentro da prisão, e todas essas ações foram focadas no governo de Israel. A Fortilha da Liberdade existe aqui 7 anos, porque 18 anos existe um distrito de Israel sobre Gaza. E há 17 anos a Fortilha tenta romper esse cesto e mostrar que nem o povo merece viver todo ser nessas condições. E essa foi mais uma vez que a Fortilha foi atacada. Ela foi atacada em 2010, 15 anos atrás, onde assassinaram 10 dos nossos participantes. Há um mês atrás, quando bombardearam o nosso barco da Consciência. E, novamente, várias outras vezes foi interceptada também. E esse processo de interceptação ele aconteceu em águas internacionais, em mais de 100 milhas náuticas. Excuse me. I try to get closer. Deixa eu adiantar um pouquinho o vídeo aqui. Live da... Depois que interceptou a flotilha, rendeu todo mundo, tomou controle do barco, deixou a gente por cerca de 8 horas, 9 horas, na proa do navio, do barco, e depois... Vamos, gente, vamos fechar os superchats dos membros. Até que levou cerca de 23 horas depois do ataque, a gente já estava no porto de Ashdod, sequestrados, porque não era em nenhum momento nossa intenção entrar naquela região da Palestina histórica ocupada. E depois de lá, tinha muita pressão para que a gente assinasse. Eles tentaram fazer toda uma manobra publicitária para dizer que estavam nos recebendo bem, mas eles nos sequestraram. E depois disso, levaram a gente para uma unidade prisional, sempre pressionando que a gente assinasse, que a gente entrou ilegalmente em Israel, mas a gente não queria ir para lá. A gente foi sequestrado para estar naquele lugar. E eles não só nos sequestraram, mas roubaram nosso barco, e pior de tudo, roubaram toda a ajuda humanitária que ia para as crianças de Gaza. E depois disso, 2 dias na unidade prisional, eles entenderam que a gente teve audiência de custódia, onde na audiência de custódia a gente falou essas mesmas coisas, falou de 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, de um estado de colonização e apartheid, de uma ideologia racista e supremacista que é o sionismo, e eles não gostaram do que ouviram. E também não gostaram do fato que eu recusei receber qualquer comida ou água deles se eles negam essa mesma comida e água aos palestinos presos em Sde Teimã e outros centros de tortura, ou mesmo em Gaza. E aí ameaçaram me colocar num isolamento total e eu mantive a minha decisão e fui levado para lá. Passei 2 dias nesse processo de isolamento, um processo já bem mais violento. Bom dia, mas eu prefiro Joaquim. não entrar nesses detalhes agora, porque qualquer violência e violação que a gente passou é uma pequena fração do que cada palestino, quase 10 mil palestinos estão nessas masmorras nesse momento. Então, nada que um aliado passa, principalmente alguém com visibilidade, com carinho de tanta gente, se compara com o que cada palestino está passando lá, única e exclusivamente por nascer palestino. Então, é muito importante que a gente denuncie, sim, qualquer violação que acontece com qualquer aliado, mas a gente não está lá por nós. A gente está lá a serviço da causa palestina. Tiago, você pode dar um anúncio em inglês para a imprensa árabe, por favor? So it's been 5 days since we were kidnapped by the Zionist entity in international waters, 100 nautical miles from any of our targets, because we were going from international waters to Palestinian territorial waters. It's not Israeli international territorial waters.
And we were kidnapped by the Zionist entity with a lot of violence, taken to a prison unit. After 2 days, I was taken to solitary confinement under a hunger strike and water strike. And in the end, they said they will not release me for 7 days. They would take me to another prison, even to Gaza. They were threatening to take. And in the end, they took me home. So I said I will not be I will not leave before everyone left. But they showed me the tickets and they showed me the flight tickets of everyone. And they said, because of your connection flight, you will be the last one to arrive home. And if you don't go right now, it will take a lot of time for everyone to go just because of your decision. And I wanted them all to go home. And so I accepted to come home. I'm pretty sure they are on their flights right now, unless they lie to us once more. And we had our goal to get to Gaza, to break the siege and to create a people's humanitarian corridor. And they managed to stall us, but they didn't deter us. We continue going. We continue sailing until Palestine is free. We have a next mission very, very soon. And yes, they think they have everything, but all they have is their weapons, their bombs, their hate, and their violence. We have all the rest. We have the most important. We have solidarity, we have courage, we have social majority of billions of people who know that starving children to death is wrong. And that's why I know we will win. The Palestinian people will win together with the world in solidarity with them. O Irã, Israel atacou o Irã há poucas horas, né? Você acha que isso pode causar uma escalada no conflito do Oriente Médio? Sua preocupação do povo palestino aumenta nesse momento? Israel tem planos de atacar o Irã há muitos e muitos anos. E ele tenta fazer isso de uma forma que, ao invés deles executar esse ataque, eles tentam fazer com que Estados Unidos execute esse ataque. Com esse informe que você me deu agora, quer dizer que eles desistiram de tentar empurrar os Estados Unidos para fazer e fizeram isso diretamente. Toda vez que eles entendem que eles estão com a correlação de forças muito ruim em relação a eles e ao projeto de hegemonia mundial, eles tentam escalar. Tudo que Israel tem é o ódio, a violência e a guerra. E essas são as armas que Netanyahu tem para permanecer no poder. E ele vai fazer isso ao custo de milhões de vidas. E por isso a gente precisa deter. Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade nesse momento. E o mundo precisa deter esse regime odioso antes que seja tarde. Eu não... Me perguntaram se eu aceitei assinar qualquer documento. Eu nunca aceitei assinar nenhum documento. Eles me informaram que eu estou banido de ir para Israel por 100 anos, mas eu não tenho intenção nenhuma de ir a Israel. Eu tenho intenção ali a uma Palestina livre. Espero ir muito antes disso. Então, essa medida de banimento de 100 anos não intimida nenhum dos ativistas que estavam na flotilha, porque se a história da luta anticolonial está correta, todos os povos têm destino de ser livre. O povo palestino será livre muito antes disso, e se eles me convidarem, eu vou muito antes de 100 anos para lá. É isso, gente. Thiago Ávila. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.